Bom dia a todos presentes. Vamos dar início à nossa aula, a nossa disciplina Direito Penal 1. Eu sou Luiz Carabina. Comigo na sala, a Anne, a Bruna, o Diogo, a Jaciele, a Jaqueline, o Ricardo, o Ronald, a Thaís, a Vitória e a Williana. Bom dia a todos, gente. Vamos dar início. Nós estamos estudando Direito Penal. Direito Penal 1, a teoria geral do crime. Aprendemos já que o nosso código adotou a teoria finalista de Roxin. Por ela, o nosso conceito de crime é um conceito tripartite, onde crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, um fato para ser típico, ele precisa de uma conduta, de um resultado, precisa ter um vínculo entre eles chamado nexo causal, e essa conduta tem que ter ajustada em uma lei, tipicidade, que nós chamamos de tipicidade. Então, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Preenchido todos os elementos, nós falamos que esse comportamento humano, esse fato, não é um fato mais comum, mas ele é um fato típico. Fato típico, por sua vez, ainda não posso afirmar que ocorreu um crime, porque só será crime se for ilícito e também um agente culpável. Mas como é que eu sei se esse fato típico ele também é ilícito? Todo fato típico ele é ilícito por presunção, uma presunção relativa. Todo fato típico ele também é ilícito por presunção relativa. Por que presunção relativa, professor? Porque se o agente provar que ele praticou esse fato típico acobertado por umas excludentes da ilicitude, também chamada de justificante, causas que justificam o fato típico, o fato será típico, mas não será ilícito. E que causas são essas, professor? As causas estão no artigo 23 do Código Penal, e são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito. Essas quatro causas, se ele praticar esse fato típico sobre qualquer uma causa dessa aqui, o fato será típico, mas não será ilícito, exclui a ilicitude. Só que a doutrina e a jurisprudência acrescenta também nas excludentes de ilicitude o chamado consentimento do ofendido. Como é uma causa criada pela doutrina e pela jurisprudência, é chamada de causa supralegal. Se ele não conseguir provar nenhuma excludente da ilicitude, aquele fato que era típico por presunção relativa, ele vai ser ilícito também por presunção agora absoluta. Como ele não proviu, o crime já é fato típico, ilicitude, mas ainda não podemos afirmar que ocorre um crime, pois precisamos analisar quem praticou esse crime. E o agente nós estudamos na culpabilidade. Então, e como é que a gente analisa a culpabilidade, professor? Primeira coisa, precisamos saber se ele é ou não imputável. Então, precisamos estudar a imputabilidade penal. Até que se prove o contrário, todos são imputáveis, salvo os casos excluídos por lei. A lei ela traz as causas de exclusão da culpabilidade, da imputabilidade. São considerados inimputáveis por lei os menores de 18 anos, os doentes mentais, retardados mentais, ou desenvolvimento mental incompleto, e a embriaguez completa involuntária. Essas três situações, o agente é isento de pena, mesmo ele praticando um fato típico ilícito, ele será isento de pena. Mas pode acontecer de, no caso concreto, a pessoa praticar o fato típico ilícito, ele ser imputável, mas ele tinha desconhecimento da lei. Ele acreditava que aquela conduta dele não era proibida pela norma. Ele estava em erro de proibição. Faltava a ele um potencial consciência da ilicitude. Se faltava potencial consciência da ilicitude, também não há que se falar em culpabilidade. Então, a potencial consciência da ilicitude
exclui a culpabilidade, que nós chamamos de erro de proibição. Mas vai ter caso também do agente praticar um fato típico, ilícito, ele ser imputável, ele sabia que o que ele estava fazendo era crime, só que eu, sociedade, não poderia exigir dele outra conduta senão aquela. A inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade. Se eu, sociedade, no lugar do agente, eu faria também, da mesma forma, se eu faria da mesma forma, não há que se falar em culpabilidade. Se não tem culpabilidade, logo também não tem crime. Também não tem crime. Eis os elementos da teoria geral do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nós estamos estudando o fato típico, já estudamos a conduta, já estudamos o resultado, e nós estamos terminando o nexo causal. Nós começamos a estudar o nexo causal na aula passada. Nós vimos que quem deu causa ao resultado responde pelo resultado. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas, não raras vezes, o resultado ele pode decorrer de pluralidade de condutas. Quando o resultado ocorre de pluralidade de condutas, nós falamos que são chamadas de concausas. Concausas. Bom dia, menino. Concausas. As concausas, nós vimos que as concausas, elas podem ser absolutamente independentes, quando uma não tem nada a ver com a outra, ou seja, a causa efetiva do resultado não se originou da causa concorrente. Se a causa efetiva do resultado não se originou da causa concorrente, nós falamos que essas concausas são absolutamente independentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Uma não tem nada a ver com a outra. Mas existe concausas também chamada relativamente independente. Relativamente independente. Quando as concausas são relativamente independentes? Quando, de qualquer maneira, a causa efetiva ela se origina da causa concorrente. Se a causa efetiva se origina da causa concorrente, nós falamos que essas concausas são relativamente independentes. Só que as concausas, elas podem ser também pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Pré-existente, concomitante ou superveniente. Como assim, professor? Quando é que uma concausa é pré-existente? A minha causa efetiva é o meu referencial. Eu olho para a causa efetiva e pergunto: se a causa efetiva foi antes da causa concorrente, nós falamos que essas concausas são pré-existentes. As concausas são pré-existentes. Se a minha causa efetiva foi no mesmo instante da causa concorrente, nós falamos que elas são concomitantes. Ou se a minha causa efetiva for posterior à causa concorrente, nós falamos que elas são supervenientes. E aí nós começamos a brincar de exemplos. Nós demos um exemplo de todas as concausas. Nós identificamos a causa efetiva, identificamos a causa concorrente, vimos quando as concausas foram absolutamente independentes, aquela que foi a causa efetiva vai responder pelo resultado. E quando as concausas forem absolutamente independentes, a causa concorrente vai sempre responder por tentativa de homicídio. Por tentativa, né? No nosso caso aqui, botamos o crime de homicídio. Responderá sempre por tentativa. Essa é a nossa conclusão nas concausas absolutamente independentes. O comportamento concorrente responderá sempre por tentativa. Por tentativa. Começamos os estudos da concausa relativamente independente. Vimos o primeiro exemplo, uma pré-existente. E aí, paramos aqui nas concausas relativamente independentes, simultânea ou concomitante. Vamos lá dar um exemplo. Começou a aula, vamos para o fulano. Fulano dispara, esse exemplo aqui é de lascar, contra Beltrano. Este, só Matrix, ao perceber a ação do agente tem um colapso
cardíaco e morre. E morre. Então, ó, esses exemplos aqui, só em filme mesmo. Só em filme do Matrix. No filme do Matrix, que o cara consegue ver a bala vem no rumo dele, ele deita e desvia da bala, né? Aqui nesse exemplo, fulano entra armado para matar Beltrano. Quando o Beltrano vê a arma, ele dispara, ele dá a bala chegar no corpo dele, ele tem um ataque do coração e morre. Meu Deus do céu. Quando a bala encostou no coração dele, chegou no corpo dele, ó, ao mesmo tempo ele tem um ataque do coração e morre. Professor, como é que vai identificar isso? Não sei, a perícia. Isso, no caso concreto, é difícil demais de acontecer. Isso é só para cair em prova, que são questões elaboradas porque não tem o que fazer, para cair em prova. A gente tem que estudar essas coisas e tem que cair em prova. E cai em prova. Pior que cai muito em provas com causas. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos fazer igual os outros. Vamos identificar a causa efetiva. Causa efetiva. Só tirar aqui o negrito dessa. Causa efetiva. Qual foi a causa efetiva? O colapso cardíaco. Essa foi a causa efetiva da morte. Ele morreu do ataque do coração. Não foi. E qual foi a causa concorrente? Causa concorrente. Causa concorrente. Ó. Causa concorrente. O disparo. Nós temos a causa efetiva e a causa concorrente. Próxima pergunta que eu faço. Ó. A causa efetiva, ela se originou da causa concorrente? A causa efetiva, ela se originou da causa concorrente? Ou seja, o ataque cardíaco foi decorrente do disparo de arma de fogo? Ó, a causa efetiva se originou da causa concorrente. Ele só sofreu o ataque do coração porque ele viu o disparo, porque ele viu o cara entrando armado para matá-lo. Só por causa disso. Então, ó, a causa efetiva, o colapso cardíaco, se originou do disparo de arma de fogo. Se o colapso cardíaco se originou do disparo de arma de fogo, nós chegamos à conclusão que essas concausas são relativamente independentes. Essas concausas são relativamente independentes. Aqui, ó, vamos botar em negrito. Elas são relativamente independentes. Ó. Mas tem outra observação. Eu preciso saber se essas concausas são pré-existentes, são concomitantes ou são supervenientes. Qual é o meu referencial? Eu pego a causa efetiva, aí eu procuro. A causa efetiva foi antes, foi ao mesmo tempo ou foi após? Ó. Ou foi após? Ó. Ele sofreu um ataque cardíaco no momento que ele viu, ó, ao perceber a ação do agente. Se foi ao perceber, ó, a causa efetiva foi ao mesmo tempo da causa concorrente. Foi ao mesmo tempo da causa concorrente. Se a causa efetiva foi ao mesmo tempo da causa concorrente, ó, então, ó, essas concausas são concomitantes ou simultâneas. Essas concausas são concomitantes ou simultâneas. Mas como é que cai em prova, professor? Ó, a prova, eles querem saber, fulano responde pelo quê? Fulano responde pelo quê? Ó. Nós aprendemos, ó, que causa responde pelo resultado todo aquele que deu causa. Todo aquele que deu causa. E o que é causa? O artigo 13 entra lá. Causa é toda ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão cujo resultado não teria ocorrido. Ora,
Se ele não tivesse disparado, se ele não tivesse entrado com a arma, será que o Beltrano teria um ataque cardíaco? Ah, professor, poderia, mas a questão aqui não diz. A questão diz que ele só teve o ataque cardíaco porque ele viu. Porque ele viu o cara entrando correndo com a arma para matá-lo. Então, ó, se a ação dele, ó, também deu causa ao resultado, ó, ele vai responder pelo resultado. Ele vai responder pelo resultado. Então, fulano vai responder pelo quê? Por homicídio consumado. Por homicídio consumado. Ele não vai responder por tentativa, porque a ação dele também deu causa ao resultado. E pelo artigo 13 caput, ó, responde causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, meus queridos alunos, todas as concausas absolutamente dependentes, pré-existente, simultânea, superveniente, a relativamente dependente, pré-existente, simultânea, todas elas, nós conseguimos responder pelo caput do artigo 13. Pelo caput do artigo 13. Então, ó, por elas, basta a gente saber que causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Por quê, professor? Porque a próxima que nós vamos estudar agora é a chamada com causas relativamente dependente superveniente. 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 Com causas relativamente dependente superveniente. Ó, lá nas outras, todas as outras, nós respondia pelo artigo 13 caput. Já a superveniente, as concausas relativamente dependente superveniente, eu não vou mais responder pelo artigo 13 caput, mas eu vou responder pelo artigo 13, ó, parágrafo 1º. Do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Então, bora dar uma lida do que diz, ó. O que é que diz esse artigo 13, parágrafo 1º? Vou fechar o caderno aqui um pouquinho. Já que eu volto com o caderno, viu, gente? Bora fazer a leitura junto comigo do código. Código. Acho que vocês estão vendo agora o meu código aí. Terminou? Apareceu a janelinha, eu acredito que sim. O que é que diz o código? Artigo 13. Aquelas outras concausas, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 concausas, ó, que nós já estudamos, nós respondemos pelo caput do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável que ele deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Agora, as concausas relativamente dependentes, superveniente, o legislador ele trouxe no parágrafo 1º. Olha o que diz: superveniência de causa independente. Aí o parágrafo 1º, a superveniência, observe comigo que vocês vão ver duas situações. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Exclui, ó, a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Ó, quando por si só, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só. Então, eu vou ter uma situação quando por si só, a causa, ó, superveniente, a causa efetiva superveniente, ó, por si só, se ela produziu o resultado, independentemente da outra, ele vai responder pelo resultado. Agora, aquela outra que praticou os fatos, vai responder por esses fatos, se forem crime. Então, nós temos duas situações, quando por si só e outra, quando não por si só.
Quando a causa efetiva não por si só produziu o resultado, ela depende da outra. Aí nós vamos ter duas situações. Então, bora voltar para o caderno, para ficar mais fácil, bora desestrechar. Ó, o código, a leitura é muito ruim desse código. O legislador foi muito ruim na descrição desse artigo 13, parágrafo 1º. Você lê lá, você não vai entender nada. Pelo exemplo, é mais fácil. Então, nós vamos ter duas situações. Ó, voltando, nós vamos ter a primeira situação, que ele diz aquela que por si só produziu o resultado. Professor, que diabo é que significa aquela por si só produziu o resultado? Ó, aquela por si só produziu o resultado? Ó, vamos dar um exemplo. Exemplo. Da mesma forma, fulano atira para matar Beltrano, socorrido, mas em razão de um incêndio no hospital, vem a óbito. Ó, fulano atira para matar Beltrano, mas em razão de um incêndio ocorrido no hospital, Beltrano vem a óbito. É muito azarado esse Beltrano. Ó. Vamos lá. Tirar nossas observações. Primeira observação. A causa efetiva se originou da causa concorrente. Vamos identificar a causa efetiva primeiro. Qual foi a causa efetiva do resultado? A causa efetiva do resultado, professor, foi o incêndio. Ele morreu, foi queimado, sapecado lá dentro do hospital. Ó, foi o incêndio. Ó, e qual foi a causa concorrente? A causa concorrente, professor, foi o disparo. Atirou, ó, e ele foi socorrido, levado para o hospital, então foi o disparo. A pergunta: ó, a causa efetiva, de alguma forma, se originou da causa concorrente? A causa efetiva, de alguma forma, se originou da causa concorrente? Ora, gente, ele só morreu queimado porque ele estava no hospital. E ele só foi para o hospital porque ele levou um tiro. Se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria ido para o hospital. Se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria ido para o hospital. Se ele não teria ido para o hospital, ó, a causa efetiva, primeira observação, a causa efetiva se originou da causa concorrente. De alguma forma se originou da causa concorrente. Se se originou, nós falamos que elas são com causas relativamente independentes. Ó, são com causas relativamente independentes. Porque a causa efetiva se originou da causa concorrente. A causa efetiva se originou da causa concorrente. Mas precisamos saber se elas são pré-existente, concomitante ou superveniente. Como é que eu faço? Eu olho para a causa efetiva e pergunto: ela foi antes, ela foi ao mesmo tempo ou ela foi depois? Se a causa efetiva foi antes, ela é pré-existente. Se ela foi ao mesmo tempo, ela é concomitante ou simultânea. Se ela foi posterior, ela é superveniente. Então, se a causa efetiva, ó, minha causa efetiva, qual foi a causa efetiva? O incêndio. Ele foi antes, ele foi ao mesmo tempo ou ele foi depois do disparo? Ora, professor, lógico, o incêndio foi depois do disparo. Se o incêndio foi depois do disparo, a causa efetiva foi posterior à causa concorrente.
Ó, a causa efetiva foi posterior à causa concorrente. Se ela foi posterior, ó, à causa concorrente, elas são com causas supervenientes. Superveniente. Superveniente. Ah, professor. Então, se são com causas supervenientes. Então, esse nosso exemplo é um exemplo de com causas relativamente independente, superveniente. Quando as concausas for relativamente independente, superveniente, eu não tenho como responder pelo artigo 13 caput. Eu tenho que responder, baseado no artigo 13, mas no parágrafo 1º. Aí no parágrafo 1º ele diz, ó, quando a causa efetiva por si só produziu o resultado. Ora, gente, a causa efetiva por si só produziu o resultado, ou seja, o incêndio por si só foi capaz de matar Beltrano? Sim. Ó, aquela que por si só produziu o resultado. Vai responder, ó, aquela com causa que por si só produziu o resultado. Ó, não tá, ó, o incêndio não está na linha de desdobramento causal. O de incêndio não está na linha de desdobramento causal. Ó, não é comum, não é normal o cara ir para o hospital e o hospital pegar fogo. Isso já aconteceu aqui em Imperatriz já aconteceu, do socorrão pegar fogo. Então, mas não é normal, não está na linha de desdobramento normal, causal da conduta. Por quê, professor? Porque se nós formos analisar a conduta de fulano, se nós formos analisar a conduta de fulano pelo artigo 13 caput, qual seria o resultado? Fulano responderia pelo quê? Aqui a pergunta, fulano responde pelo quê? Pelo quê? Ora, professor, se nós fôssemos no artigo 13 caput, não tem a menor dúvida, meus alunos, fulano ia responder pelo resultado morte. Professor, mas não foi ele que matou, foi um incêndio. Por quê? Porque lá no artigo 13 caput, de lá, a causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, gente, ele só morreu. De que ele morreu? Queimado. Por que ele morreu queimado? Porque ele estava dentro do hospital. Por que ele estava dentro do hospital? Porque ele levou um tiro. Então, o tiro é causa. O tiro é causa. Só que eu não vou responder quando as concausas for relativamente dependentes. Se o legislador não tivesse, Júlio, trazido, ó, especificado as concausas relativamente independentes supervenientes, ele iria responder pelo resultado. Seria um absurdo. Um absurdo. O tiro pegou de raspão. O tiro pegou de raspão. O cara estava no hospital, deu um azar, caiu um luxo na cabeça dele. Olha os outros exemplos. O cara está no hospital, caiu um luxo na cabeça dele. Meu Deus do céu, é para cair um luxo na cabeça de um cara dentro do hospital? Não. E aí agora, porque caiu um luxo, eu vou responder por homicídio consumado. Ó, eu vou responder pelo homicídio consumado. Então, quando as concausas for relativamente dependentes, por isso é que a gente erra. Ó. Se a gente analisar pelo caput do artigo 13, nós erraríamos a questão. Mas eu não respondo, eu respondo pelo parágrafo 1º. Aí eu pergunto, o resultado por si só produziu o resultado? Ó, não, a conduta efetiva, a causa efetiva, por si só, produziu o resultado? A causa efetiva, por si só, produziu o resultado? Sim, sim, ele morreu, foi queimado. Então, ó, a causa efetiva vai ser o incêndio. Ninguém vai responder por homicídio consumado. Só que o artigo 13, ele traz o finalzinho, ele diz, ó, agora os fatos anteriores, ó, a conduta anterior, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Qual conduta? Ora, gente, se fulano dá um tiro numa pessoa, o que é que ele queria? O que é que ele queria? Qual foram os fatos que ele praticou? Ele vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, ó, toda vez que vocês observarem as concausas for relativamente... E o qual é que cai? Vocês pensam que cai as outras são muito fáceis de responder. O que cai são as concausas relativamente independentes, supervenientes. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa interpretação. Se a causa efetiva por si só produziu o resultado. Se a causa efetiva por si só produziu o resultado, ó, a causa efetiva responde pelo resultado. Agora, a causa concorrente, os fatos anteriores, nós precisamos analisar. Ó, se for criminosa, ele vai responder. Por tentativa, ó, precisa ser analisado.
Preste atenção, toda vez que vocês virem questão de que o cara morreu no incêndio, morreu a ambulância, lembra daquele exemplo que eu coloquei do Júlio? Que eu dei 2 tiros no Júlio, ó, eu dei 2 tiros no Júlio, o Júlio foi colocado na ambulância, na hora que a ambulância estava socorrendo ele, veio uma carreta, bateu na ambulância, a ambulância capotou e ele morreu em razão do traumatismo craniano por causa do acidente. Que é isso? Com causas relativamente dependentes, superveniente. Superveniente. Mas aí, como é que eu vou responder? A causa afetiva, qual foi a causa afetiva? Foi o traumatismo craniano. Ele, por si só, o traumatismo craniano foi capaz de matar Júlio? Sim. Se a causa afetiva, por si só, ó, produziu o resultado, ó, eu tenho que analisar os fatos anteriores também. A minha conduta, ó, se eu dei 2 tiros no Júlio, o que é que eu queria? Eu queria, ó, matá-lo. Eu queria matá-lo. Eu vou responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Gente, se eu fosse analisar do artigo 13 caput, não tinha dúvida. Não tinha dúvida, eu ia responder por homicídio consumado. Olha a diferença. Por quê? Vamos analisar. Se eu for pegar o que diz o artigo 13 caput, causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Qual foi a causa do acidente? Qual foi a causa da morte do Júlio? Traumatismo craniano. Ó, traumatismo. Por que ele morreu? Porque ele estava dentro da ambulância. Por que ele estava dentro da ambulância? Porque eu dei 2 tiros nele. Ah, se eu dei 2 tiros nele, a minha ação também ela concorreu para o resultado. Se minha ação concorreu para o resultado, eu tenho que responder pelo resultado também. Qual o resultado? Homicídio. Mas não é esse pensamento. O pensamento é quando as concausas forem relativamente independentes, supervenientes, eu tenho que ver se a causa efetiva, ela por si só produziu o resultado. Se ela por si só produziu o resultado, o agente, a causa concorrente, não vai responder pelo resultado. Ela não vai responder pelo resultado. Então, gente, ó, questão que a causa efetiva foi um incêndio, foi um lustre que caiu na cabeça do cara que estava no hospital. Ó, se foi a ambulância que foi barroada e o cara morreu do traumatismo, essas por si só produzem o resultado. Essa por si só produz o resultado. O agente concorrente, ele vai responder por tentativa. Ele vai responder por tentativa. Ó, o código, ele traz bem, ó, bem claro a superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação. Exclui a imputação da causa concorrente. Quando? Quando a causa efetiva, por si só, produziu o resultado. Só que ele diz, os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Imputa-se a quem os praticou. Certo? Então, primeira situação, nas concausas relativamente dependentes, ó, quando ela por si só produziu o resultado. Professor, e quando não por si só produziu o resultado? É o que nós vamos ver. A Bzinha agora, o Bzinho, aquela que não por si só, que não por si só produziu o resultado. Por si só produziu o resultado. Exemplo. Fulano atira a matar Beltrano, socorrido, mas em razão de erro médico durante a cirurgia, morre. Ó. Então, fulano atira para matar Beltrano, ele é socorrido, leva para o socorrão. Lá no socorrão ele tem que ser levado para fazer a cirurgia imediatamente. Vai para o centro cirúrgico, tem um erro médico e ele morre. Ó. E ele morre. Eita questão doida, né, professor? Esse Beltrano é muito azarado, né? Já morreu de queimado, já morreu envenenado, já morreu de tudo, agora ainda tem um erro médico e ele morre. Pois é. Então, bora analisar qual foi a causa efetiva. Qual foi a causa efetiva? A causa efetiva, sem dúvida, foi o erro
a causa efetiva foi o erro médio. Alguém tem dúvida que a causa efetiva, a questão fala, ó, em razão de erro médio. Em razão de erro médio. Qual é a causa concorrente? Causa concorrente. Causa concorrente, ó, foi o disparo. Professor, então eu tenho uma causa efetiva e eu tenho uma causa concorrente. Se eu tenho duas causas, ó, concorrendo para o resultado, a causa efetiva e outra concorrente, nós chamamos isso de concausas. Concausas, elas podem ser absolutamente dependentes ou relativamente dependentes. Como é que eu tenho que fazer? Ó, eu vou analisar se a causa efetiva se originou da causa concorrente. A causa efetiva se originou da causa concorrente. Então, bora lá. Qual foi a causa efetiva? Erro médio. Por que ele morreu de erro médio? Porque ele foi para a cirurgia. Por que ele foi para a cirurgia? Porque ele levou um tiro. Se ele não tivesse levado um tiro, ele não teria ido para o hospital, ele não teria sofrido uma cirurgia e ele não teria morrido de erro médio. Então, ó, com isso, a causa efetiva se originou da causa concorrente. A causa efetiva se originou da causa concorrente. Logo, elas são relativamente independentes. Elas são relativamente independentes. Deixa eu só voltar aqui. Gente, vocês estão entendendo que eu estou falando assim, se originou tudo relativamente, e vocês estão tudo caladinho. Ó, vocês estão entendendo? Tem alguém que não está entendendo aí quando é que eu sei que é relativamente dependente ou absolutamente dependente? Se tiver, escrevam aí. Ó, gente, levanta a mão, faz alguma coisa, porque eu fico aqui, eu estou indo, eu estou baixando, acreditando que vocês estão entendendo tudo. Para mim, vocês estão entendendo tudo. Todo mundo está bem? Até aqui, todo mundo bem? Vocês passaram bem, descansaram no feriado, está dando para entender. O Júlio está entendendo, a Anne também, Jaciele também, Caluane. Se alguém não estiver entendendo, professor, repita. Professor, 200 vezes, 1 milhão de vezes eu estou aqui para repetir. Agora, se ficar todo mundo mudinho, eu entendo que está todo mundo entendendo. Se está todo mundo entendendo, eu estou indo para frente. Então, ó, como é que eu sei se ela é relativamente dependente? Olhe para a causa efetiva e faça a pergunta. A causa efetiva se originou da causa concorrente? Aí eu vou lá para o exemplo. A questão, ela vai te dar a causa efetiva e a causa concorrente. Uma questão, ela vai te dar a causa efetiva e a causa concorrente. Você identifica a causa efetiva do resultado e a causa concorrente. Pergunta, a causa efetiva se originou? Se originou, relativamente independente. Elas, de alguma forma, são relativamente independentes. Agora, se não se originou, ela é absolutamente independente. Então, aqui, ó, nesse nosso exemplo, a gente está com certeza que a causa efetiva se originou. Como é que eu sei, professor? Eu olho para o exemplo. Qual foi a causa efetiva? O erro médio. Ele morreu de erro médio. Mas por que ele morreu? Porque ele foi para o hospital. Por que ele foi para o hospital? Porque ele levou um tiro. Se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria ido para o hospital, ele não teria morrido. O professor poderia ter morrido. Poderia, mas a questão não falou. Eu tenho que ficar preso ao que diz a questão. A questão diz que ele morreu de erro médico, que estava no hospital. Então, se ele não tivesse no hospital, ele não teria morrido. Então, a causa efetiva se originou da causa concorrente. Mas eu preciso fazer outra observação. Por quê? Nós já sabemos que são concausas. Nós já sabemos que a causa aqui é relativamente dependente. Só que as concausas, elas podem ser pré-existentes, elas podem ser concomitantes ou elas podem ser supervenientes. Quando é que eu sei que uma concausa ela é pré-existente, quando ela é concomitante, quando ela é superveniente? Eu olho para a causa efetiva e pergunto, a causa efetiva, o erro médio, ele foi antes do disparo, ele foi ao mesmo tempo do disparo, ou ele foi depois do disparo? Ó, se a causa efetiva foi depois do disparo, foi posterior ao disparo, ó, eu estou dizendo que a minha causa efetiva, a causa efetiva do resultado, foi posterior à concorrente. Se a causa efetiva foi posterior à causa concorrente,
Ó, nós falamos que essas concausas são supervenientes. Superveniente. São supervenientes. Então, se a causa efetiva foi posterior, se ela foi depois, ela é superveniente. Então, com causa superveniente. Professor, o que é que a questão vai perguntar? Fulano responde pelo quê? Fulano responde pelo quê? Fulano responde pelo quê? Aí eu olho, eu estou diante de concausas, Thaís, relativamente independente, superveniente. Presta atenção, gente. Quando as concausas forem relativamente independentes, superveniente, e é essa que vai cair em todas as provas que vocês forem fazer na vida de vocês, sobre o estudo das concausas, é essas que vão cair, eu preciso responder de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º. Eu não consigo responder pelo artigo 13 caput, porque se eu responder pelo artigo 13 caput, ele vai responder por resultado em todas as vezes. Todas as vezes a causa concorrente vai responder pelo resultado. E não é isso. E não é isso. Ele só vai responder também pelo resultado quando não por si só a causa efetiva produziu o resultado. Quando não por si só a causa efetiva produziu o resultado. Se a causa efetiva por si só produziu o resultado, a causa concorrente não vai responder pelo resultado. Não vai. Ela vai responder pelos atos praticados. Agora, quando a causa concorrente efetiva não por si só produziu o resultado, a causa concorrente também vai responder pelo resultado. Ela concorreu para o resultado, ela vai responder. Então, vamos analisar aqui. Fulano, eu vou lá. Pode ocorrer do cara levar um tiro e ir para o hospital e para uma cirurgia e morrer. Pode ocorrer de ter um erro médico. Pode acontecer. Está na linha de desdobramento causal. Tem a possibilidade ou não tem? É diferente do incêndio. Gente, incêndio, pelo amor de Deus, é um caso fortuito. É um caso fortuito. Agora, um erro médico na cirurgia, deu alguma complicação na cirurgia e o cara morrer, ele só morreu porque estava no hospital. Tentaram salvar a vida dele e ele morreu na cirurgia. A questão, professor, mas a questão está falando de erro médico. Sim, a questão está falando de erro médico. Aqui, a questão pode perguntar também. O médico responde pelo quê? O médico responde pelo quê? A questão pode perguntar também. Tem a conduta do médico, mas tem a conduta, a causa, o comportamento de fulano concorreu para o resultado. O comportamento de fulano também concorreu para o resultado. A causa efetiva, ela não por si só produziu o resultado. Ela não por si só. É possível, está na linha de desdobramento causal, normal, está na linha de desdobramento causal, o cara tem um erro médico e ele morrer durante a cirurgia. Pode acontecer. Se pode acontecer, nesse aqui, fulano, ele vai responder por homicídio. Ele responde por homicídio consumado. E doloso, porque ele deu os tiros. Quem dá os tiros quer matar. O cara foi para o hospital e morreu. Fez a cirurgia e morreu. Ele vai responder por homicídio. E o médico também. Também. Só que eu não posso dizer que o médico queria matar, né? Se ele errou, o que é que nós estamos analisando a conduta dele? A conduta dele foi culposa, porque ele foi imperito. Eu já disse para vocês, no imperito, apesar que lá o conceito é falta de aptidão ou técnica, aqui ele tem aptidão, tem a técnica, ele é perito, ele é médico. Mas ele errou, e o erro foi por falta de perícia. Então, ocorreu uma imperícia, que é uma das modalidades da culpa, Júlio. Nós já estudamos, Raíssa. Então, ele foi imperito. Então, o médico, aqui nesse exemplo, responde por homicídio culposo. Por homicídio culposo. E fulano responde por homicídio consumado. Professor, dá outro exemplo desse aí. Não foi por erro médico, Jaciele. Ele pegou uma infecção hospitalar. Em razão da infecção, ele morreu. Em razão da infecção. Pode ou não pode pegar uma infecção hospitalar? O que mais está acontecendo hoje em dia?
É o que mais está acontecendo hoje em dia. Então, tá na linha de desdobramento casal? Tá. Agora, o lustre cair na cabeça do cara dentro do hospital, meu amigo, o cara criou esse lustre. Só se o hospital sírio-libanês, né? Muito chique para ter um lustre dentro do apartamento do hospital e cair na cabeça dele um lustre. Rapaz, pelo amor de Deus, pegar fogo o hospital. Já aconteceu, professor. Gente, mas aconteceu isso, não é normal. Não está na linha de desdobramento da normalidade. Causal não está. Não é normal. Professor, a ambulância que capotou. Pode uma ambulância sofrer acidente? Demais. Demais. A ambulância tá, o cara anda na ambulância varado, passando todo o semáforo vermelho. Apesar dele estar com o giroflex ligado, vê um maluco com um som ouvindo, não presta atenção. E acontece acidente. O acidente acontece toda hora. Agora, um lustre. Toda vez que vocês veem lustre, incêndio, ó, essas situações, a causa efetiva por si só produziu o resultado. Se a causa efetiva por si só produziu o resultado, a causa concorrente não pode responder pelo resultado. Não pode responder pelo resultado, Júlio. Agora, se era possível, a causa efetiva não por si só, ela não por si só produziu o resultado, ela precisou também da causa concorrente, a causa concorrente também vai responder pelo resultado. Então, eu vou botar só para reforçar aqui, ó, em cima aqui, ó, na primeira, não sei se vai dar, vou botar no caderno de vocês, ó, atenção. Ó, incêndio, as questões que eu já vi cair, envolvendo incêndio, lustre, acidente com ambulância, etc. Todos esses exemplos aí, essas questões são de causas relativamente independentes, supervenientes, quando por si só produz o resultado. Aí o Júlio está dizendo que tem lustre lá no Albert Einstein, lá em São Paulo. Como eu não conheço o Albert Einstein, mas é muito chique, né? Não? Tem um lustre dentro do apartamento, cair na cabeça do cara ainda, é muito azarado. Então, nessa aqui, ó, lembrar sempre de incêndio, lustre, acidente. Isso são exemplos de quando por si só produziu o resultado. A causa concorrente vai responder por tentativa. Já essa aqui, ó, atenção. Ó, cirurgia, erro médico, infecção, como é que escreve isso? Infecção hospitalar, etc. Essas aqui, ó, são exemplos de com causas relativamente independentes, supervenientes, quando não por si só a causa afetiva não por si só produziu o resultado. Quando ela não por si só produziu o resultado, o agente também da causa concorrente responde também pelo resultado. A causa afetiva vai responder pelo resultado. A causa concorrente também vai responder pelo resultado. Viu, gente? Preste atenção. Essa aqui é o que cai. Ela é mais complicada para entender. Não sei se vocês me entenderam. É difícil. Se a gente fizer a leitura lá do artigo 13, dificilmente a gente vai conseguir. Por quê? Porque ela não traz essa segunda situação. Ela só diz que quando por si só produziu o resultado. Quando por si só produziu o resultado. Quando por si só produziu o resultado, só a causa afetiva responde pelo resultado. Mas a gente faz uma dedução que existe outra situação. Existe outra situação quando não por si só produziu o resultado. Ela precisou da ajuda da causa concorrente. Se ela precisou da ajuda da causa concorrente, o cara da causa concorrente, ó, ele vai responder também pelo resultado. Porque senão, gente, todas as vezes que a gente der um tiro numa pessoa e a pessoa for para o hospital e ele na hora da cirurgia, depois da cirurgia ele morrer, ó, o agente só vai responder por tentativa. Não é. Ele não tem que responder por tentativa. Ele tem que responder por homicídio. Ele queria matar. Agora, diferente do incêndio. O cara morreu foi do incêndio, quando por si só. Não precisa do incêndio para fazer a cirurgia. Então, tem que deduzir da lógica. O que nós chamamos isso no direito penal é quando não está na linha de desdobramento causal. Quando não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. É um caso fortuito, uma força maior. Em razão do circuito, ó, da energia, pegou fogo no hospital e ele morreu queimado.
Sim, ele morreu queimado. Então, ele, o concorrente não pode responder pelo homicídio, já que ele não morreu, não foi do disparo. Mas a causa dele foi concorrente. Se a causa dele foi concorrente, ele tem que responder pela tentativa de homicídio. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Com isso, nós terminamos o nexo causal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Fique atento. Professor, eu estava estudando e eu fui responder as questões. Eu já vi que foi anulada por causa da infecção hospitalar. Verdade, gente. Verdade. Já teve prova da CESP, questão, ela colocou a questão da infecção hospitalar, recorreram, porque tem doutrinadores que entendem que não está, que a infecção hospitalar não está na linha de desdobramento causal. Não é normal o cara ir para o hospital pegar uma infecção hospitalar. Não é normal. Fica esse adendo aí. A questão, ela tem que falar, já aconteceu de ter sido anulada uma questão de infecção hospitalar por causa, justamente, se está ou não. Se está ou não na linha de desdobramento causal. É normal ter uma infecção hospitalar? Para mim, eu acho que é. Do jeito que é hoje, tá, esses hospitais, minha filha mesmo pegou uma infecção hospitalar na Unimed e quase morre. Né? Então, claro, o que acontece? Eles não vão falar, né, que teve infecção hospitalar, mas a questão está falando. A questão, ela vai te falar que o resultado foi em razão da infecção hospitalar. E aí, dependendo da questão, a infecção hospitalar, ela não por si só não produz o resultado. A infecção hospitalar não por si só. Se não por si só, o agente também concorrente responde pelo homicídio. Responde também pelo homicídio. Se alguém não tiver mais dúvida, eu vou passar para tipicidade. Então, já estudamos conduta, já estudamos resultado, já estudamos nexo causal. Próximo assunto, melhor assunto do que eu acho, mas eu gosto dessa aula de tipicidade presencial. Tem alguém copiando o caderno aí que eu quero descer para outra página? Ainda tem alguém copiando? Todo mundo ok? Ou não tem ninguém copiando? Olha que eu não vou dar esse material para vocês não, viu? Copiem. Tipicidade. Próxima página. Opa, chegou uma mensagenzinha aqui. Tudo ok, tudo ok. Bacana. Isso é referenciais disseram ok. Então, bora lá. Tipicidade. Tipicidade. Professor, o que é tipicidade? Eu já falei para vocês. Tipicidade nada mais é do que o ajuste. Bora, Word. Não quero imprimir, não. O ajuste perfeito entre a conduta e a norma. O que é tipicidade? Eu olho para aquela conduta, e essa conduta, qual é a conduta? O meu comportamento. Aquele meu comportamento que eu pratiquei, eu tirei a vida de alguém. Se eu tirei a vida de alguém, tem uma conduta. Eu olho para essa minha conduta, e olho para a lei. Olho para a conduta e olho para a lei. Se essa conduta se encaixa certinho, Jaciele, na norma, se essa minha conduta se encaixa certinho na norma, há um ajuste, um encaixe, um casamento, como diz o meu amigo Arivel, um casamento perfeito entre a conduta e a norma, nós chamamos isso de tipicidade. Nós chamamos isso de tipicidade. Eu não estou dizendo que o fato é tipo, porque o fato é tipo precisa preencher todos aqueles 4 elementos. Quando houver um casamento, Júlio, quando houver um casamento entre um fato e a norma, um casamento entre o fato e a norma, um ajuste é como pegasse aquele, botasse dentro da caixa, encaixava certinho, na lei. Eu tirei a vida de alguém.
Aí o delegado vai olhar a minha conduta, tirou a vida de alguém, aí ele vai olhar para a lei. Aí ele olha lá para o artigo 121. Aí diz lá, matar alguém. Matar alguém. Se aquela minha conduta deu certinho, casou certinho com aquela norma, ó, eu pratiquei, ó, há uma tipicidade, um ajuste perfeito no crime de homicídio. Essa minha conduta se ajusta perfeitamente no crime de homicídio. Essa minha conduta se ajusta perfeitamente no crime de homicídio. Ó, eu entrei. Ó o que aconteceu do desgraçado. Rapaz, tem gente ruim, viu, bicho? Vou te contar, viu? Não sei se vocês viram correndo nas redes sociais ontem que um técnico de enfermagem foi preso lá na UPA, da Bernardo Sayão. O que aconteceu? Uma família levou o velhinho deu Covid, levaram para o hospital o velhinho por Covid, e o velhinho morto na maca lá, precisando de ar para respirar, e a família desesperada. O técnico de enfermagem do capeta subtraiu para si, ó, R$350 da carteira do velhinho, do idoso, e o cartão dele do INSS, onde tinha a senha. Infelizmente, a maioria dos nossos idosos, eles colocam a senha no cartão, botam um papelzinho dentro. Eu atendo direto, eu aposento velho, eu ganho dinheiro com aposentadoria. E os velhinhos chegam aqui e me entregam a carteira com tudo, e a senha. Meu Deus do céu. E aí o cara lá, o velho desmaiado lá no... O cara tirou a carteira do bolso, tirou o dinheiro e subtraiu o cartão, ó, e a senha. O velho pegou alta, foi para casa. 2 dias depois, os filhos perceberam que a carteira dele estava faltando dinheiro e estava faltando o cartão e a senha. Registraram a ocorrência. No outro dia, a família foi no banco para bloquear o cartão, tirou o extrato. O cara tinha feito diversas compras, até em loja de conveniência, comprando bebida, fazendo festa. Um filho do capeta desse. Ó. E aí a polícia foi atrás da filmagem, não deu em outra. Chegou no cara, o cara todo monstrão, fortão, safado. Qual foi a conduta dele? Qual foi a conduta dele, Vitória? Ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Ó, a conduta dele subtraiu para si coisa alheia móvel. Eu, delegado de polícia, vou pegar essa conduta dele e vou olhar para a lei, para a norma. Aí eu olho para a lei, aí eu vou lá no artigo 155 do Código Penal, aí tem lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ó, a conduta dele se encaixa, Júlio, casa certinho, ó, com o artigo 155. O que é o artigo 155? Ele praticou um crime de furto. Ó, a tipicidade para o crime de furto. Há uma tipicidade para o crime de furto. No caso dele, furto qualificado por abuso de confiança, né? Porque o cara está lá trabalhando, tem que ter confiança das pessoas que estão lá. Ó, tipicidade, ó, é o ajuste perfeito entre o fato e a norma. É um ajuste perfeito entre o fato e a norma. Ah, professor, é isso que cai? Não. A doutrina, ó, existe 3 tipos de tipicidade. 3 tipos de tipicidade. Primeiro, é a chamada tipicidade formal. Tipicidade formal. O que é a tipicidade formal, professor? Pela tipicidade formal, nada mais é do que o próprio conceito. O casamento entre norma, ó, fato e norma. Norma. Isso é tipicidade formal. A tipicidade formal importa. O agente não importa a vítima e não importa o do objeto. Objeto. Ó, a tipicidade formal, ó, é aquela do casamento perfeito entre o fato e a norma. Eu costumo chamar também, aí é coisa minha, chamada cara crachá. Cara crachá.
vocês são jovens no tempo de vocês, mas existiu um figurino da praça, não, da praça que ele passa, da Zorra Total, que ele ficava na porta do prédio, é um porteiro, aí todo mundo chegava e ele olhava pro crachá, né? Cara crachá, olhava pra cara e olhava pro crachá. Cara crachá. Se era o cara, ele deixava entrar, o porteiro no condomínio. É a mesma coisa. A tipicidade formal é aquela que o delegado de polícia trabalha. O delegado de polícia trabalha tipicidade formal. Chegou o caso, a conduta, ele olha para a conduta e olha para a lei. Olha para a cara, para o crachá. Olha para a conduta, olha para a lei. Olha para a conduta, olha para a lei. Se casou, se encaixou, já era. Para ele tem tipicidade. Era o Severino, aí a Jaciela é do meu tempo, lembrou? O nome do cara era Severino. O nome dele era Paulo Silvino, parece o nome do ator, até morreu. Ó. Cara crachá é a tipicidade formal. Não importa a pessoa. O presidente subtraiu uma caneta. O presidente subtraiu uma caneta? Não importa se é o presidente. A tipicidade formal. Não importa se a vítima era a embaixadora. Lá do Japão, que estava aqui, a caneta bonita, ele subtraiu. Não importa se aquela caneta valia R$5. Não importa. Para tipicidade formal, Jaciele, para tipicidade formal, o que importa é a conduta. Eu olho para a conduta e olho para a lei. Eu olho para a conduta e olho para a lei. Se a conduta se encaixou na lei, eu não estou nem aí para o agente. Que negócio de insignificante, que negócio de bagatela. Para tipicidade formal, não tem bagatela. Ela não adere à tipicidade, o princípio da insignificância. Ela não aceita o princípio da insignificância. Não importa se a menina foi pega no supermercado subtraindo chocolate, subtraindo balinha. Não importa. Para a tipicidade formal, eu olho para a conduta. E olho para a conduta, tem uma conduta dela, e olho para a lei. Se encaixou com a lei, já era. Cara crachá, a tipicidade. O fato será típico. Certo? Primeira tipicidade formal. Essa não cai, é facílima. Delegado não gosta que eu fale isso, não. Que é a deles. A deles é tipicidade formal. B. Eles acham que eles podem fazer essa aqui, a tipicidade material. Já a tipicidade material, passeio. Nós aprendemos os princípios do direito penal. Um dos princípios do direito penal é o chamado princípio da intervenção mínima. O direito penal não deve se preocupar com picuinhas, Vitória. Olha, Anne, o direito penal só deve cuidar quando houver relevância na ação. Nós estudamos isso, está no princípio da interveniência, ou da intervenção. Tem que ter uma relevante, não é qualquer coisa. O direito penal, ele é muito opressivo, ele é muito repressor, ele tem uma sanção. Então, eu não posso aplicar o direito penal em qualquer situação. Só quando houver relevante ofensa, ou pelo menos perigo de relevante ofensa, ao bem jurídico protegido. Tem que ter, relevância da lesão, o perigo da lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Então, para a tipicidade material, tem que haver uma relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ao bem jurídico tutelado. Aqui, abrange, tem observação. A tipicidade material, ela abrange o princípio da insignificância. Bom dia. Ela abrange o princípio da insignificância. Então, para a tipicidade material, esse fato, essa conduta só vai ser típica, só vai ter tipicidade se houver lesão ou relevante lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Não é qualquer coisa. O direito penal não deve se preocupar com qualquer coisa.
Se ele não deve, o direito penal não deve ligar para picuinhas. O direito penal não deve ligar para bagatelas, minha amiga Bruna. O direito penal não tem que se preocupar. Aqui, na tipicidade material, importa o valor do objeto. O valor do objeto também tem relevância. Eu preciso analisar, meu Deus, a menina subtraiu 2 chocolates. Eu aplicar uma pena de 1 ano a 4 anos para a menina que subtraiu, um adolescente subtraiu 2 chocolates no supermercado com 18 anos de idade. A bichinha estava morrendo de fome. Eu, direito penal, não vou cuidar disso. Isso é insignificante. Só que a tipicidade material, o delegado não pode fazer essa tipicidade material. Ele trabalha com tipicidade formal. Agora, o juiz, na hora de condenar, ele vai absolver. Ele vai absolver o quê? Dizendo que o fato é atípico. Por que o fato é atípico? Por não ter tipicidade. Qual tipicidade? Tipicidade material. Para a tipicidade material, tem que haver uma relevante lesão, ou relevante perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Será que o bem jurídico no crime de furto é o patrimônio, um patrimônio de um pacote de bolacha que a mulher subtraiu no supermercado para dar para o filho dela comer, que estava com fome chorando? Se a gente for aplicar a tipicidade formal, quer nem saber. O delegado não importa se é um pacote de bolacha, como diz minha mãe, quem pega R$1, pega 100, pega 200, pega 300, pega 1.000. Então não importa, ladrão é sempre ladrão. Isso é tipicidade formal. Já para tipicidade material, não. A tipicidade material, ela leva em consideração o princípio da insignificância. Então, todas as vezes que vocês enxergarem o princípio da insignificância em questão de prova, fique atento à tipicidade material. A tipicidade material não é a tipicidade formal. Professor, então mesmo que o caso seja significante, o delegado tem que fazer o boletim da... Sim, Ronald, sim, é isso que eu estou querendo dizer. É justamente essa minha briga. Já teve aqui na faculdade um professor que era delegado de polícia, ele ficou um semestre com a gente, que foi 1 ano. E aí no grupo dos professores, não sei por que chegou esse assunto, era no caso concreto, e aí eu coloquei essa situação, né? Perguntei para ele. Aí ele disse, não, Carabina, inclusive nos encontros nacionais dos delegados de polícia, a gente já definiu que a gente pode aplicar a tipicidade material. Cuidado, viu? Cuidado. Se o delegado tem esse poder, existe um crime chamado de prevaricação. E o crime de prevaricação, ele anda pertinho. O que é prevaricação? É quando o agente público ele deixa de fazer uma coisa que é obrigação dele. Quando ele deixa de fazer por sentimento ou interesse pessoal. Que sentimento? Qualquer sentimento. Sentimento de pena da mãe. Ele sentiu pena da mãe porque viu o filho passando fome. Ele ficou com pena, não fez nada, o delegado. Cuidado. Ele vai responder na corregedoria e pode, inclusive, responder por crime de prevaricação. Então, delegado, mesmo que eles falem aí que eles podem aplicar, eles atuam com a tipicidade formal. A tipicidade material é o do juiz. O juiz, na hora de condenar, Ronald, aí ele analisa. Aí ele vai aplicar os princípios do direito penal. Ele não vai se valer só da norma. O delegado é preso à norma. O juiz não. O juiz é preso aos princípios, ele pode se valer dos princípios do direito, das regras gerais do direito. Desde que ele fundamente, ele pode sim absolver pela tipicidade material. Agora, o fato de ser atípico, o delegado ele não pode fazer essa interpretação. Porque senão, Ronald, a gente vai estudar excludente da ilicitude na próxima aula. Um cara que mata alguém, numa legítima defesa clara, o delegado não faria nada. Vou logo absolver, bota o delegado para absolver ele, a legítima defesa absolve. Não tem ilicitude. Essa interpretação não é do delegado. Essa interpretação é do juiz, na hora da condenação. É do juiz. Então, a tipicidade material, em regra, é do magistrado. Entender a tipicidade material e formal, só que não existe só elas. Apareceu um argentino louco. E aí, num congresso que teve Internacional de Direito Penal, estava se discutindo tipicidade, e só existia tipicidade formal e material. E aí, a alta cúpula do direito penal
reunido, e aí ele fez um questionamento. Gente, para mim, não existe somente tipicidade formal e material. Nós temos outra tipicidade. Aí os caras estão ficando doidos, então tá bom. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui. A Williana, que eu não falei o nome da Williana. A Williana, ela tem uma bizinha. A bis, ela comprou a bizinha dela para ir para a faculdade, para ir para o estágio dela, tudo, E essa bis, ela comprou num consórcio de 72 meses. Olha o tamanho do boleto. E ela tá lá pagando, E o cara vem, um dia, chega para ela, e ela esqueceu, deixou de pagar duas, e perdeu o estágio, deixou de pagar uma, deixou de pagar a segunda, deixou de pagar a terceira, tá saindo da Unisuma, um cara chega com uma pasta preta debaixo do braço, perdeu, minha gatinha, perdeu. Pega a bis dela e subtrai a bis dela, subtrai para si, coisa alheia, móvel. A conduta dele, ele subtrai para si, coisa alheia, móvel. Tá. Quem é esse cara? Um oficial de justiça. Oficial de justiça, eu estou com um mandado, uma ordem de busca e apreensão. Perdeu, gatinho. Perdeu. Ele subtraiu o bem dela. Subtraiu. Gente, bora analisar a conduta desse cara. Tem uma conduta? Tem. Tem um resultado? Tem. Sumiu. Modificou o mundo exterior. Sumiu a motinha dela. Tem um nexo causal? Só sumiu porque ele levou. Tem tipicidade? Aí eu olho para a tipicidade formal. A tipicidade formal tem ou não tem? Tem. Eu vou lá, olho no código, subtrair para si, coisa alheia, óbvio. Se encaixa perfeitamente no crime de furto. Opa! Mas a tipicidade formal então não resolveu. Então a tipicidade material... Aí o pessoal diz, mas a tipicidade material vai resolver. Aí eu disse, vamos embora lá. O que é tipicidade material? Essa conduta precisa, produzir relevante lesão ao bem jurídico. Será que não houve uma relevante lesão? A Williana só tinha essa bis. Será que a bis é insignificante? Será que essa bis era insignificante? Pelo contrário, tinha uma significância enorme. Então, como é que vocês resolvem para mim? Como é que vocês dizem para mim que essa conduta praticada por esse oficial de justiça não é típico? Ele não praticou um fato típico. Porque, então, toda vez que o oficial de justiça ele leva a moto de alguém, ele não responde pelo crime de furto. Aí todo mundo lá. Ele disse, olha, ele não responde porque, não existe somente a tipicidade formal e a tipicidade material. Mas nós temos também uma tipicidade chamada conglobante. Tipicidade conglobante. O que é isso? Ele disse, muito simples, gente. Ela é a tipicidade material. Tem que ter, concordo. Tem que ter, tem que ser relevante a lesão. Concordo. Mas precisa também, ter atos antinormativos. Não pode existir atos antinormativos. O que é isso, professor? O que é isso? Atos determinados ou incentivados por lei. Incentivado por lei. Ele diz, gente, se existe uma norma, não importa a norma, civil, processo civil, constitucional, tributário, se essa norma, Júlio, ela permite, ela autoriza, ela incentiva aquela conduta, o direito penal não pode dizer que essa conduta é criminosa. O direito penal não pode dizer que essa conduta é criminosa. Se existir outra norma, ele vai mais longe. Ele diz, inclusive na Argentina, não precisa nem ter uma norma. Se existir um costume, se tem um costume, a sociedade tolera, a sociedade aceita aquela conduta, o direito penal não pode tipificar essa conduta como criminosa. Trazendo para cá, para o Brasil, se nós aplicássemos a tipicidade conglobante do Zaffaroni, de Eugênio Zaffaroni, o jogo do bicho é aceito ou não é aceito pela sociedade? Maria, os velhos tudo jogam no jogo do bicho. É uma contravenção penal.
mas não tem tipicidade. Não tem tipicidade. Para Zaffaroni, não existe, é um costume do povo. Mas não é isso. Tipicidade conglobante, ó, é a tipicidade material, mas atos antinormativos. Não pode existir uma norma que seja uma portaria, qualquer ato normativo. Se tiver um ato normativo autorizando, permitindo, ó, ou incentivando aquela conduta, o direito penal não pode dizer que essa conduta, ó, que essa conduta é uma conduta criminosa, que essa conduta é uma conduta criminosa. Exemplo, vamos botar um exemplo aqui, tá terminando a aula. Próxima aula, reforço. Oficial de justiça que penhora um bem. Ó, penhora o bem, penhora, leva um bem. Ó. Professor, a conduta dele pelo Código Penal, a conduta dele é criminosa, mas o CPC, ó, permitiu essa conduta. O CPC, quando trata da busca e apreensão, ó, de bens, o CPC, ele permitiu, ele autorizou essa conduta. Se o CPC, se outra norma permitiu, incentivou ou autorizou a conduta, o direito penal não pode dizer que essa conduta do oficial de justiça ela é criminosa. Aí Zaffaroni diz, por isso, gente, é por isso que o oficial de justiça ele não pratica o crime de furto. Não é pela tipicidade, falta de tipicidade formal ou falta de tipicidade material. Tem sim. Tipicidade formal e tipicidade material. Agora, é muito mais amplo, por isso que o nome é conglobante. Engloba todas as leis, todas as normas. Se existir alguma norma no mundo jurídico autorizando e permitindo essa conduta não é criminosa. Só botar aqui. O nome do homem, Eugênio, um gênio mesmo, Eugênio Zaffaroni. Hoje, para terminar a aula, no direito penal, talvez o maior expoente em direito penal no mundo chama-se Eugênio Zaffaroni. Se vocês for fazer especialização em ciências criminais, vocês serão obrigados a ler a obra do Eugênio Zaffaroni. Quem vai fazer concurso para procurador da República, juiz federal, é obrigatório. É uma das obras obrigatórias que cai nas provas, é a obra do Eugênio Zaffaroni. O homem é um fera, não tem só essa tipicidade conglobante, não. Tem diversos institutos que é adotado até hoje em dia. Com isso, gente, terminamos tipicidade. Então, tipicidade formal, material, conglobante. Acabamos o fato típico. Estudamos conduta, estudamos resultado, estudamos nexo causal e estudamos tipicidade. Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos entrar na ilicitude, com tudo na ilicitude. Aí vai ficar bom, vamos estudar estado de necessidade, legítima defesa, coisa que vocês gostam no dia a dia. Se alguém não tiver alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta ou questionamento? Se não, se ninguém tiver, eu vou fazer a chamada e vamos desligar. Obrigado pela participação. Nós temos 18 pessoas aqui, ó. Comigo agora, no final da aula, a Anne, a Bruna, o Diogo, o Francisco, a Giovana, a Jaciele, o Jackson, o Juan, o Júlio, a Caloane, o Marco, a Raíssa, o Ricardo, o Ronald, a Thaís, a Vitória e a Williana. Obrigado, feliz Dia dos Namorados, bom final de semana a todos, ó, os casais apaixonados, fiquem com Deus, beijo no coração, saiam da sala para poder salvar a aula, tá? Tchau, gente. O senhor vai para audiência? O senhor vai para audiência? Não entendi. O senhor vai para audiência? Tá tudo arrumado? Hã? Se eu vou para audiência? Percebeu que eu estou arrumado? É porque eu estou me acostumando, Júlio. Deixa eu tirar a gravação aqui, porque senão a direção vai ouvir o que nós estamos falando.